Você sabe o que é ITBI? Bom, se você não sabe, não vai ser bem isso que eu vou explicar aqui nesse vídeo. Mas a gente tem um post no nosso blog, que eu vou deixar aqui na descrição, que você pode aprender tudo sobre esse imposto. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre a importância de você entender esses impostos e todas as taxações que envolvem o processo de venda ou locação, enfim, de imóveis, para que você possa dar um atendimento de qualidade para os seus clientes. Vamos lá. Bom, pessoal, o assunto de atendimento ao cliente é um assunto que eu falo muito aqui no canal do YouTube e que a gente fala muito também lá no blog, que a gente fala bastante nas redes sociais, enfim, é um assunto que a gente está sempre voltando bastante porque é um assunto muito importante. Quando a gente pensa em mercado imobiliário, quando a gente pensa em corretagem de imóveis, a gente pensa num mercado que depende muito da impressão que as pessoas têm de você e do seu trabalho, porque é por si só um mercado que as pessoas têm uma certa aversão, em alguns mercados, é claro, alguns mercados, no caso que eu digo, algumas cidades sim, algumas cidades não, mas de forma geral as pessoas têm muito uma visão de por que eu preciso de um corretor de imóveis? Por que eu não posso alugar direto do proprietário? Então, o trabalho da corretagem já parte desse princípio do corretor ter que provar o seu valor, provar o porquê que é interessante trabalhar com ele desde o princípio, para aquele cliente final. Então, no final das contas, a gente está sempre falando sobre atendimento ao cliente e como deixar aquele cliente o mais impressionado possível para que ele queira sempre voltar ao seu trabalho, melhor ainda, que ele queira indicar o seu trabalho, o trabalho da sua imobiliária. Então, falando sobre o trabalho do corretor e de conhecer essas taxas, o primeiro pensamento que pode vir em mente é de que entender essas taxas e fazer o pagamento, realizar o pagamento desses impostos, taxas, enfim, é uma tarefa do locatário, é uma tarefa do comprador, é uma tarefa do proprietário e você não é obrigado a fazer isso. No máximo você vai querer indicar ali que tem que fazer, dizer, tem que fazer isso daqui e pular fora. Não está completamente errado, porque não é o trabalho por si só do corretor de imóveis, mas definitivamente é um ponto positivo se você tiver conhecimento e puder, obviamente, prestar uma consultoria para aquela pessoa sobre aquele assunto, sobre aqueles impostos, sobre aquelas taxações. Quanto mais você souber sobre a negociação, quanto mais você souber trazer essas informações para a pessoa com quem você está negociando, mais segurança você vai passar e melhor ainda, melhor vai ser o seu relacionamento com essa pessoa. Ela vai ter mais confiança naquilo que você está falando e ela também vai ver que você está se esforçando mais para que aquele negócio dê certo, principalmente porque esse é um fator que diz muito mais respeito às partes envolvidas e um pouco menos ao corretor, um pouco menos à imobiliária. Mas, entrando nesse mérito, acaba que isso também influencia bastante o trabalho da imobiliária, porque se você não conseguir finalizar corretamente uma negociação, a sua comissão não vai cair na conta. Então, é preciso que você tenha esse tipo de pensamento de, primeiro, agradar o cliente para que ele goste do seu trabalho, para que ele volte, entender o que você está fazendo, entender tudo que envolve a negociação que você está fazendo, e ter isso tudo na ponta da língua sempre, para que aquele cliente tenha confiança, aquele cliente queira voltar, mas também entendendo como essa confiança, como esse cliente impressionado vai trazer vantagens financeiras para você. Quando você se lembrar disso, eu acho que vai ficar muito difícil não querer focar nesse fator. Quando a gente fala de imobiliárias, assim, quando a gente fala com nossos amigos, por exemplo, sobre experiências deles com imobiliárias, é sempre 8 ou 80. Ou a pessoa amou a relação com a imobiliária, ou a pessoa odiou a relação com a imobiliária. E você com certeza vai querer estar no lado que amou a relação com a imobiliária. Porque a verdade é que aquela pessoa que estava no 8, aquela pessoa que odiou, ela fala mal da imobiliária para todo mundo, ela fala mal do corretor que atendeu ela fala mal da experiência, ela fala como ela estava se sentindo mal com essa situação. É completamente negativo. E se a pessoa tiver a oportunidade de pegar aquele mesmo imóvel em outra imobiliária, ela vai pegar. Porque ela não vai querer ir naquela imobiliária que o amigo dela está falando muito mal, às vezes mais de um amigo dela está falando muito mal. Mas se você estiver atendendo o cliente que se sente no 80, que se sente muito bem atendido, aquela pessoa, porque ela provavelmente já esteve no lugar do 8, ela vai ter muita vontade de falar bem daquela imobiliária, de falar que foi uma experiência muito boa, que é um ponto fora da curva, que vale a pena dar uma olhada nos imóveis. Às vezes os amigos vêm falando, mas aquela imobiliária é mais cara um pouco. Mas eu tive um atendimento assim, como eu não tive nenhuma outra imobiliária. Isso certamente faz brilhar o olho e as pessoas pensarem duas vezes, porque realmente negociações, de forma geral, com ou sem imobiliária, negociações que envolvem muito dinheiro, geram muito estresse nas pessoas e então elas esperam a menor quantidade de estresse possível. Então, quanto mais você souber sobre o que está acontecendo ali e poder fazer uma consultoria 100% de tudo o que está acontecendo, mais essa tranquilidade você vai trazer e mais estresse você vai tirar do cliente e vai fazer com que ele tenha um processo muito mais agradável e se sinta mais tentado, obviamente, a recomendar os seus serviços. Então, no final das contas, é importante que você saiba tudo o que rola. E para isso é bom ir atrás sempre na internet, ir atrás da lei do inquilinato se você trabalhar com locação, ir atrás de toda a legislação que envolve, na verdade, a sua área de atuação. Às vezes dar uma revisada nas coisas que você estudou para Cresci, ter as coisas sempre na ponta da língua para ser um profissional mais eficiente e conseguir vender mais, conseguir alugar mais e
ter essa imagem positiva, da pessoa chegar na imobiliária e dizer eu quero ser atendido pelo corretor tal. Ou ainda a imobiliária toda tem um sistema tão bom que a pessoa fala eu quero ir naquela imobiliária. Tudo isso é muito importante para a longevidade da sua carreira e mesmo que não seja a longevidade da carreira, pro agora da sua carreira, você ter resultados positivos com ela, financeiramente e também, é claro, de felicidade no trabalho. A gente tem vários conteúdos no nosso blog onde a gente fala sobre os pormenores dessa negociação. Esse de TBI que eu comentei, que tá aqui nos comentários, é um deles. Você pode acessar ele e a partir dele encontrando outros materiais. Se inscreva no canal para receber sempre os materiais novos. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Se não gostou também, deixa um dislike, mas daí me conta aqui por que você não gostou, me dá um feedback. Deem sugestões de conteúdo nos comentários também, que a gente vai ficar mais do que feliz de poder aplicar as sugestões de vocês. É isso por hoje, pessoal. Falei bastante. Tchau, tchau e bons negócios.